Nossa, ela Ô, tava virada. Nossa, aí, vamos, aí doutor. já foi barbeiragem aqui, mas bom. Foi uma miragem. Ó, tudo bom? Bom, primeiro pedir desculpas aí por toda a parte técnica aqui, mas realmente estava problemático. Mas deu para chegar a tempo aqui. Pra chegar, a gente vai conseguir. Espera aqui, eu quero pegar o. Elimina, ok. A parte técnica, gente, que a gente é amador ainda, mas as coisas vão melhorar assim que começa, né, doutor? Eu queria, eu queria pegar aquilo que eu te mandei para a gente ir seguindo aqui a análise de tudo, que acho que é Uhum. importante, né, para a gente passar a informação aí que a galera precisa. Mas vamos lá, doutor. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao podcast Saúde do Atleta. E hoje nós vamos falar sobre a famosa Taça São Paulo, a Copinha. O tema principal é a responsabilidade desses atletas jovens, né, que levam o peso do sonho de ser um jogador de futebol profissional, principalmente de Série A. E, e eu e o doutor, prazer, meu nome é César Robortella, sou jogador de futebol. Hoje estou me formando em educação física e estou entrando no mundo do empreendedorismo para fazer crescer esses jovens aí atletas, a encurtar o tempo num bom sentido e atalhos, porque quando a gente não sabe, a gente perde muito tempo, mas quando a gente tem um profissional nos acompanhando naquele caminho, vai ensinar alguns atalhos para não cometer muitos erros. Né, doutor? E nós estamos Ah, hoje aqui. Seja bem-vindo, doutor. Deixar as palavrinhas para você agora. obrigado, César. Prazer falar com você novamente, né? Sempre uma honra estar aqui, ainda mais a gente conversar sobre um assunto que a gente gosta, que é esporte, né? Com Então, de certeza. novo, fico muito feliz pelo teu convite, né? Aí um assunto bastante interessante até para a gente abrir, para nós aqui abrir o ano, né? Então, como é uma coisa importante, a gente falou dessa questão responsabilidade, mas aí tem você acabou de falar aí, o fato de você ter alguém que te acompanhe, o resultado vai ser melhor. Você ter alguém que possa ser um tutor, o olhar de fora, realmente pode economizar uma energia muito grande, né? E o atleta, o jovem atleta, mesmo para os mais tarimbados, tendo esse olhar e deixando que outros possam ver como ele está procedendo, isso pode vencer muitas barreiras e, inclusive, mantê-lo bem, né? Se eu fosse pensar aqui na minha área, na questão saúde e manter um esporte do alto rendimento, que é uma coisa que nos interessa e nos preocupa sempre. Sim, doutor. E fala um pouquinho a tua especialidade para a gente, para o pessoal entender assim, porque na medicina é dividido como no futebol, né? Tem o técnico, o diretor, o preparador físico e a medicina esportiva, né? Fala um pouco dessa tua especialidade para Uhum. os atletas entender, até para os profissionais que tem treinadores aqui, tem ex-jogadores de futebol que estão se formando no mundo profissional também. E acho que é importante eles entenderem a importância do especialista da medicina esportiva, né? Sim, a É, medicina do esporte, ela é a medicina esportiva, e hoje a gente fala medicina do exercício e do esporte, porque ele tem uma abrangência maior, não só para o esporte que vai ter, para o esporte em si, mas para o condicionamento físico e também para a saída do sedentarismo e o treinamento das pessoas que querem melhorar a sua condição, a sua aptidão física. Então ele acabou ganhando sim, uma abrangência maior. É uma especialidade que se encaixa, ela não é igual às outras, ela às vezes encaixa em parte de algumas, tipo cardiologia, a ortopedia acaba se alimentando muito disso, mas a medicina do esporte tem suas particularidades. Enquanto a visão da especialidade tipo ortopedia está na lesão, né? Para a gente está na lesão sim, mas como ela foi feita, como foi preparada, até como se chegou até ela, o que fisiologicamente foi feito ou não foi feito, qual a evolução dentro ou do atleta ou do esportista
o A seu gente tempo. vai, então, na questão do movimento mesmo, né? Do exercício, né? Exatamente. É, Então, dentro da fisiologia do exercício ou do movimento, né, como você acabou de colocar aí, então você entra em todas essas interfaces e trabalha nelas. Então, abrange desde como vai comer, como vai dormir, como vai treinar, como vai competir, como é a planilha do ano. Né? É claro que no profissional de educação física ou preparador, ele vai estar muito mais próximo disso, mas o nosso olhar da medicina do esporte é aonde pode dar errado ou aonde a gente pode evoluir para que isso não aconteça. Né? Então, a medicina do esporte entra assim. E quando você precisa de alguma especialidade, algo mais específico, vamos dizer, problema cardíaco, como a gente acabou discutindo um tempo atrás, vai se passar pelo cardiologista, mas você tem o médico do esporte que acompanha, né, toda a evolução de treinamento. Precisou, por exemplo, do oftalmologista ou então do infectologista, uma doença infecciosa, vai ter o especialista que vai olhar, mas o acompanhamento vai estar sempre com a medicina do esporte quando está ligada à profissão ou à prática esportiva. sim, sim, doutor. É verdade, né? Como resumindo assim, né, no meu olhar como jogador e até como treinador, eu vejo que a preocupação do movimento, né, do exercício para evitar as lesões, e eu até queria já partir já com o pé direito em relação às lesões, né? Dois jogadores muito importantes, de 17 anos, dois times aí. Um é do Atlético Paranaense e o outro do Sport. E esses dois atletas, bem cogitados aí na Copinha, sofreram duas grandes lesões e eram os atletas mais importantes do time. E olha isso, né? Por conta acredito, de observação, né? A gente também não pode generalizar, mas eu acredito que aquela observação antes de ter aquela lesão, a gente pode evitar, né? Pode evitar muito, né, doutor? Se o atleta tivesse aquela percepção que a gente estava falando na live passada, que dá aquela percepção antes de chegar no estiramento completo, né? Teve uma lesão ocorreu fratura e lesão completa do tendão, né? Do Atlético Paranaense, e do Sport de Recife teve uma lesão na posterior da coxa. Assim, eu não vi o lance da fratura, mas falando da coxa, são lesões que podem serem evitadas nos tempos de hoje, né, doutor? Então, Vamos lá. como você colocou, a gente fica com esse foco, até por isso hoje a gente tem muito trabalho com estatística de lesão, né? Então, quantas lesões foram, que tipo foram? Lesão muscular é a mais comum, né, dentro do futebol, dentro dos esportes de competição. Você falou em coxa posterior, então ela entra dentro dessa estatística como uma das mais frequentes. Porque ela, na verdade, vamos separar, uma coisa é a lesão por trauma ali dentro no movimento em campo, e as outras elas ocorrem por sobrecarga, ou por treinamento, ou por alguma coisa que vinha errado e depois acabou seguindo. Inclusive, o maior percentual são nessas lesões que vem acontecendo com o tempo. E, de repente, você tem um desfecho como esse, num momento onde você precisou solicitar mais a musculatura. Vamos tentar dividir algumas coisas na fisiologia. Uma coisa é o treinamento que você faz com o seu time, né, com o clube, com os atletas que estão treinando juntos. Então você tem, por mais que você simule situações, quando você vai com o adversário, vamos colocar a situação que vem na copinha aí, que você tem lá uma fase de grupos, depois os mata-matas, você se joga para a competição de uma forma muito mais intensa do que só no treinamento. Então, faz parte do pacote, vamos dizer assim, o estresse maior ou a sobrecarga maior e a possibilidade da lesão. Aonde a gente tenta entrar e aonde toda a equipe ligada ao atleta, ou treinador, que é o seu caso, ou preparador, o pessoal da fisiologia, o pessoal da fisioterapia entra. Opa, deixa eu ver como é que está indo esse atleta nas últimas semanas.
tem uma queixinha de dor aqui, tem uma queixinha de dor, tem uma dor ali que está acima do normal, ou mudou algum patamar de algumas coisas. Então, isso você observa na linha do tempo para que aconteça isso que você falou. Como é que a gente pode prevenir? Só que a situação de campeonato é o que você conhece muito bem. Então, você está dentro do campeonato, você está em campo, você acaba minimizando ou subestimando um pouco esses sintomas ou minimizando um pouco para você poder jogar. Porque às vezes é o jogo, é a decisão que vai te levar para a próxima fase. E necessariamente vai falar, não, você que está com uma dor aqui, você não vai jogar. Então, tem todos esses scores que você pode trabalhar. Mas a lesão a gente vê na linha do tempo mesmo. Quando começou a preparação? Foi final do ano, não foi? Chegou faz pouco tempo? Esses clubes que vêm de muito longe, por exemplo, às vezes o transporte, o tempo que ficou, vamos lá, Quanta para coisa, né, viagem. doutor? Quanta coisa, É, né? E eu acredito que um dos responsáveis, logicamente, não colocando a culpa nos profissionais, mas quanto nós profissionais somos responsáveis da performance do atleta também em campo, né? E quanto o atleta ser sincero com os profissionais é muito importante, porque muitas vezes ele sente aquela dorzinha, mas ele não fala. Porque ele fica com medo, que aí ele vai ser tirado, é a oportunidade da vida dele, e ele não tem aquele diálogo sincero com os profissionais e acaba prejudicando não só ele, mas também todo um grupo, toda uma equipe, né? Então, olha como que o diálogo sincero entre atleta e profissionais é muito importante, né? exatamente. E se não tem essa leveza, né, em diálogo, que eu vejo que como é um esporte de alta pressão mesmo, né? Somos pressionados a todo tempo, porque a gente sabe que a concorrência é muito grande. Então, o atleta, por si, ele leva esse receio, né? Não vou falar nem medo, mas esse receio de ser muito aberto, né? Então, ele acaba levando algumas coisas consigo que depois, no final, isso não é bom para ele e para o grupo, né? Tanto porque ele é Então, muito importante. De vez ele ficar uma lesão de posterior, se tem uma lesão, é mínimo aí 15 a 21 dias, né? No mínimo, né? Se for leve, se for de primeiro grau, né? Se é já de segundo exato. e 3 graus, é 2 meses e até mais para recompor, né, doutor? Exato. Exato, tem que se pensar em tudo isso. Conforme a gravidade vai ser um tempo maior, além disso, à medida que vai se recuperando, mesmo no período de fisioterapia, de outras coisas, você tem o próprio desarranjo do restante da musculatura, né? Então, isso também tem que ser pensado. Você colocou aí da questão das lesões do atleta não contar, ou às vezes não se levar a essa informação. Quanto mais indicadores você tiver da vida do atleta ali na sequência dele, você vai ter uma chance maior de tentar observar se ele está piorando ou não. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você acompanha bem de perto grau de dor, as avaliações são feitas, a parte física, se você consegue ver alterações no desempenho por dor ou por fadiga, está cansando demais, a sequência de jogos é muito grande, você consegue chegar mais próximo do que poderia ser a lesão, e aí você pode intervir, né? É. Então, E até entender esse processo e fazer até treinamentos diferentes para você não perder aquela peça importante, né? Isso falando como técnico, mas como jogador também, eu falo, né, para o atleta, fale, é melhor falar, é melhor ficar 3 dias treinando separado e depois ter uma recuperação 100% para depois fazer a diferença lá dentro de campo, porque o jogador para ele ser destaque, né, na copinha, ele precisa estar ao 100% dele, né? E se ele não tiver o 100%, ele não vai ser destaque, né? Ele não vai entrar no grupo dos 4% dos atletas, né, que hoje aí no profissional do Brasil são 30 mil profissionais, né? Eu vi as estatísticas aí da CBF, então tem 30 mil atletas, que são esses 30 mil, só 4% fazem parte dos clubes de Série A, né? Dos clubes grandes. E muitos jogadores não conseguem entrar nesses 4% com qualidade
por não estar pronto, por não estar preparado, por não estar conseguindo, porque a gente, entre jogadores, né, a gente reclama muito, eu falo por mim, ou é muita lesão, ou é cansaço, né? E um dos maiores obstáculos que eu acredito num jogador de futebol é a lesão. É a lesão. Porque eu falo por mim, né, doutor? Se eu não sinto dor, se eu não tô com nenhuma dorzinha me incomodando, eu faço coisas dentro de campo que até mesmo eu fico surpreendido, né? Eu risco mais, né? Eu tô mais inteiro nas jogadas, eu consigo interpretar melhor as jogadas, porque não tem aquela coisa me incomodando. Então, até Sim. isso, para performance, que é o objetivo da saúde do atleta, né, do podcast, o atleta fale antes, nem que seja uma pequena dorzinha, seja sincero, né? Porque senão, se ele vai levando, e ele não consegue tendo mais rendimento, não vai conseguindo ter jogos bons, sequência de jogos bons, o que vai acontecer? O treinador vai entender que precisa de outro. Aí vai colocar outro, ele perdeu o espaço dele, entendeu? Né, doutor? Perdeu espaços aí, principalmente num time profissional, vai ser difícil ter outra oportunidade. Então é melhor você perder o espaço uma semaninha do que perder o espaço um mês, 2 meses, aí a roda continua, né? O trem passa só uma vez, né? Essa é a dinâmica do esporte profissional em si, e com esse foco de atenção, né? Nós estamos falando aí com o foco da Copa São Paulo, né? Muitos jogadores têm essa esperança de se expor lá, né? Dentro de conjunto, né, do seu clube, até porque tem um calendário para seguir no ano. É um tiro curto, né? Porque são um número de jogos reduzidos, mas você acabou de falar aí, você tem que mostrar uma presença muito grande. Então, os atletas se empenham demais nisso. E Sim. Aí é onde esse cuidado, que sabe lá, por exemplo, se vai demorar a ter uma nova janela onde possa se expor. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma Taça São Paulo, à medida isso, que isso. Eu ia tirar a pergunta da minha boca. Eu ia perguntar, conta pra gente um pouco da tua experiência na Copinha que você teve, o clube, Então, se você quiser falar também. Então, quando eu participei, a gente tinha um trabalho de fisiologia no laboratório em São Paulo, né? E aí teve esse convite, né? Um time aqui da Grande São Paulo, na época foi o time do Taboão na Serra, né? E nós estávamos em 2 médicos do esporte, né? Então a gente foi lá, conheceu, viu, mas eu acabei ficando um tempo maior. E qual era a ideia? Conhecer os atletas, conhecer a estrutura, conhecer o que eles iam fazer, né? Claro, como eu te falei, não existe uma interferência na questão, o time em si e tal. Tinha a parte das lesões, o pessoal da fisioterapia muito bom, o pessoal muito dedicado do clube até. E nessa observação, dava para ver assim, as diferenças dos atletas, eles iam treinando, e o que foi interessante? A gente começou a observar pelo lado da fisiologia, né? Então, pensa só, janeiro, um mês quente, muito úmido, aqui no Brasil, em São Paulo, realmente bastante quente. Então, a gente começou a jogar com essas variáveis. Então, na hidratação, no que vai comer, o que você vai evitar de comer próximo ao jogo, porque são tiros curtos, né? Então, você tem o grupo, né? E aí, assim, dentro dessa perspectiva, deu para ver um pouco dos exemplos, não só dele, mas de quem era o adversário. O primeiro time que jogou com o time do Taboão tinha viajado 2 dias e meio de ônibus, né? Eles ganharam e tal, você viu, os atletas depois comentando realmente cansados e tal. Então é uma jornada puxada. E aí teve um segundo jogo, né? Importantíssimo, que já valia por classificação, porque os dois tinham vitória, e um dia quente, né? Bastante úmido, e o horário era tipo 2, 3 horas da tarde, não me lembro agora, né? E aí discutiam por telefone, eu com esse amigo, né? Então, ó, a temperatura está tanto, umidade relativa está tanto, o que nós vamos fazer? Jogamos água na turma, né? Então, vamos hidratar bastante, vamos, mesmo que você tenha uma vontade muito grande de urinar, mas vamos criar uma reserva que você tem. Com o tempo quente, então você teria uma tendência a fadigar mais. E ali, às vezes, repor durante o jogo, às vezes não é suficiente, né? Claro verdade. Que esse cara é meio louco. E o que aconteceu? A gente fez essa sobrecarga em termos de hidratação, mas tudo assim, de um modo mais empírico. A gente não fez isso em laboratório, não usamos
vamos usar tanto de sal, coisas assim. Foi hidratação mesmo. O que aconteceu, segundo tempo, o time estava menos cansado, o time começou a cansar, os jogadores caíram de cama e eles fizeram 5-1. Né? Então foi um resultado espetacular. Houve realmente esse papel sim, porque eles acabaram menos fatigados que os outros. Resultado foi excelente. E o que aconteceu? O grau de exposição do clube àquela altura já ficou maior. Então, assim, o interesse no jogo, e depois o último jogo era decisivo de quem seria primeiro, segundo lugar e tal. Aí mais ou menos já tinha aquele estudo estatístico para ver. Eu sei que os dois acabaram se classificando. Mas o interessante de tudo isso é que, assim, a estratégia feita no macro, né, você pensando no campeonato, e no micro também, né, pelo jogo em si e a expectativa que você tinha, o melhor dos mundos é você ganhar os 3 jogos, mas vamos pensar como nós vamos trabalhar se caso isso não aconteça. O que, que eu tenho de plantel, de grupo, para eu poder trabalhar? Então, aquela hora que se você tem um time mais completo, tanto no banco quanto dentro de campo, você vai conseguir jogar com isso. E aí passaram demais. Vá, pode falar. Não, é aquela visão, né? A gente também está entrando como a responsabilidade, né, que o técnico ali tem, né, com os atletas e entenderem também, você vê, muito calor, qual é o jogador que tá mais preparado, qual está mais, tá pronto, tá hidratado, e aí vai lá aquele que tá com a lesãozinha, não, mas é a oportunidade da minha vida, eu não vou falar nada, vou jogar assim mesmo. Se falasse uns dias antes, já para o jogo estaria bom, né? Então, é sempre aquele, eu falo assim, o diálogo é muito importante para ambas as partes, tanto para o treinador como para o jogador. E agora me colocando um pouco, porque eu já conversei com técnicos, estou falando com você e tal, e já conversei com outros médicos do esporte, até com clubes maiores, eu falo assim, como é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido, às vezes você precisa de decisões muito rápidas e você não pode jogar essa responsabilidade, às vezes, direta para o atleta. Então você tem que organizar para que ele possa executar, possa ter um ambiente bom para que ele possa fazer isso, mas é tudo muito dinâmico. Então, de repente, você tem alguma mudança de plano, né, por causa de lesão, né, por causa de alguma coisa, por causa de fadiga, seja lá o que for. Né? Mas tudo isso vai com o bonde andando, com o trem andando. Né? Então, a profissão, quem é envolvido com o clube, que fica o técnico, o preparador e tal, é uma arte, isso não é Não, uma coisa é fácil de muito trabalhar. complexo, né? Todo mundo pensa assim, os jogadores de futebol, a gente sonha, é muito bom sonhar, né? Porque o sonho ele te dá esperança, né? Te dá mais pés, te coloca, te dá uma motivação, você tem um objetivo de vida, e isso é muito importante. Mas não é que as coisas acontecem de um dia para o outro, né? Acontece de um dia para o outro, mas de todo um trabalho que já vem sendo feito, né? E se o jogador. Porque o que acontece, que eu tenho visto, doutor, eu vejo muitos talentos, mas pouco comprometimento por ter talento. E eu vejo aquele que tem pouco talento, mas tem muito comprometimento. Aí o que acontece? Fica aquela dúvida: vamos pegar o talento ou vamos pegar aquele que tem comprometimento? E seria importante equilibrar isso, né? Equilibrar. Até aquele que, digamos, que tem pouco talento, mas se alcançasse realmente como é jogar futebol, por isso que eu nunca tive a oportunidade de um treinador me falar assim, assiste jogos europeus. Porque você está um passo na frente, sabe do quê? Na parte tática, de movimentação de campo. Porque se você sabe se movimentar dentro de campo, você está um passo na frente dos outros jogadores. E eu tive que aprender só vindo para cá. Olha isso. Mas eu tive uma boa base, o São Paulo Futebol Clube me deu uma boa base. Hoje os times aí de futebol, eu acredito que todos os times daí da Copinha têm uma boa base, né? Jogadores com talento, mas aí chega a falta o comprometimento real do atleta, né, doutor? Então aí a gente vê lacunas aí no futebol de base, com o jogador ainda não é pronto para jogar no profissional, porque não sabe ainda se movimentar de campo. E aí
vem uma sobrecarga, um peso enorme que pode ser, como você falou, a dinâmica é muito rápido, principalmente da copinha. E o estresse da copinha, né? Eu até lembro, doutor, falando do Taboão da Serra, que foi meu primeiro time que eu participei na copinha, né? E que não era para ser o primeiro time, porque quando aconteceu a transferência do São Paulo para o Barueri, eu estava indo para o Barueri. E no retiro, na preparação, eu tive um entorse de tornozelo, que eu fiquei fora por 4 meses. Nossa. E eu tava, era a minha para São Paulo, eu tava com uma base fantástica. E quando eu tive aquela lesão, eu tive a lesão no treino, eu não falei nada. Quando eu fui pro vestiário, eu vi o meu tornozelo inchando. Quando eu cheguei lá no meu pai falou assim, mas você falou pro treinador? Eu falei nada, pai, amanhã eu tô lá de novo, né? Aí quando o treinador viu o tornozelo e viram a gravidade e me contaram a notícia que eu ia ficar fora da copinha, para mim eu vi o mundo caindo, né? 17 anos, aquela responsabilidade de já estava num time grande, saí de um time grande, fui para um Barueri, que era um time muito de expressão também, mas não era como São Paulo. E aí eu falei, acabou, parei de jogar de futebol, vou parar. Fiquei 4 meses em casa, coloquei até gesso, tudo, foi uma coisa muito grave, doutor. E caiu o mundo para mim. Aí o time falou para mim que eles iam continuar comigo, que eles iam fazer toda a fisioterapia comigo, só que como eu tinha um acesso lá às amizades no São Paulo, eu acabei me cuidando no São Paulo, porque eu tinha que fazer treino, tudo sozinho. Eu morava na Zona Sul, para ir para Barueri era do outro lado, então eu acabei preferindo me cuidar no São Paulo. Mas eles falaram, não, depois você cuidar, você volta pro sub-20, mas fiquei fora da copinha, né? Então o que acontece? A gente cria tanta expectativa, né, doutor? Na copinha, mas pode acontecer de um dos jogadores que vai estar ouvindo essa live e vai estar fora de uma copinha. E o sonho dele ainda não é que acabou. Não é que acabou, porque falar, se não jogar a copinha, eu fico vendo muitos profissionais, né? Ah, acabou a copinha, não joga mais em lugar nenhum. E não é assim, né? Porque o jogador, ele tá ali também, a gente tá falando sobre lesões, pode acontecer lesão antes, durante, e ele cria aquela expectativa que a copinha é o momento da vida dele. Não, não é só a copinha. São momentos, né, doutor? São momentos Uhum. que temos que estar preparado para tudo, tanto para o bem como para o mal. E depois ser resiliente para se colocar em posição, que é o comprometimento, é o que acontece com muitos talentos. Depois, qualquer coisinha que acontece, ou já não tem esse comprometimento. E aí, quando aí não acontece, por N fatores, que já é difícil acontecer. E se a gente não tem ainda essa porção, né? Talento, comprometimento, que ainda pode vir um incidente, uma lesão. Aí minha primeira copinha que eu participei foi lá no Taboão da Serra, que eu não joguei como titular, mas eu participei do grupo, que era na época era os 88 que jogavam. Mas eles me deram a oportunidade de fazer parte dos 25 jogadores, participei, vivi aquele momento. Fui pro banco, ficava na arquibancada, fui pro banco, porque eu era novo, né? Eu tinha 17 anos, o menino na época era sub-20. Até quem tinha 20 anos, 18, 20 anos podia jogar. E eu tinha 17, então para mim foi 17 para 18 anos, para mim foi uma experiência. Aí depois ali eu acabei não ficando no Barueri, fui pro Osasco, mas aí foi escolha minha, que eu fui pro profissional. Mas aquela coisa, né? Para os jovens que estão assistindo a gente, que muitos estão falando, ah, mas eu não tenho time. Porque me perguntam muito daqui, né, doutor? Que eles não têm time, como conseguir um time, como fazer uma peneira. Mas a copinha, eles já estão com 17 anos, vai ter outra copinha, mas sem copinha eles vão ser jogadores ainda. Sim, tudo tem essa dinâmica, mas eu sempre falo, independente da lesão, a gente procura se prevenir, né, doutor?
mas o talento e o comprometimento ele tem que estar junto. Se vem a lesão, talento e comprometimento, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro, principalmente no futebol que envolve tantas coisas, né, doutor? Aham. E lesão é uma coisa de muita paciência, né? É difícil realmente encarar isso, vou ter que ficar fora. Você viveu isso, a gente vê tantos casos e acompanha, eu pude acompanhar também o departamento de futebol. E realmente é uma situação que tipo não é o estar em campo, não é uma coisa tão ativa, tem um período que é mais ali o tratamento mais intensivo e aquela preocupação em ir logo para se movimentar mais, porque cria essa ansiedade em voltar, né? Você quer estar lá dentro do grupo, né? Mas é um momento assim de paciência que é vital, né? Se a fisioterapeuta tiver o tempo bom para trabalhar, a chance de outra lesão é muito menor, porque aí assim o desempenho fica melhor, faz uma recuperação boa, faz uma transição muito boa para depois voltar às situações de jogo. Então tudo isso tem um passo a passo, né? Porque ela vai acontecer, né? Porque nós estamos falando de um esporte de contato, onde você faz várias movimentações para vários sentidos dentro do campo, né? Até a gente comentou da outra vez. Então, assim, a lesão faz parte dessa história, né? Então, quanto menos lesões, melhor. Ou quanto mais simples elas forem, melhor, né? Mas é importante que esse espírito, você falou aí da resiliência, tipo, não, deixa eu encarar isso aqui como o meu momento agora. E aí daqui a pouco eu volto, a minha vez vai aparecer de novo, né? Eu acho Isso. que é bem por aí, né? E só lembrando um dos atletas que saiu da Copinha em 97, você sabe quem saiu da Copinha? É, Vamos ver, em 97. Eu não sabia, mas eu pesquisei e aprendi. nem fui. Se eu chutar aqui, eu chutar uma meia dúzia. Quem? Chuta um, chuta um. Ele jogou na seleção não do Brasil. Jogou no Corinthians, depois ele foi para fora. Jogou Caramba. na seleção de Portugal. Brasileiro? Ah, o. Nossa senhora, tô mal de Tá, nome, hein? tá na ponta da língua. Famoso. Que ano foi? 97. Eu O tinha 6 Deco, anos. Deco? Deco, Deco, não. ó, tá com a mente boa, hein, doutor? Não, que você Pegou sabe que bem. outro dia vendo as estatísticas, aí porque foram falando de alguns atletas, e assim, sabe, eu vi e passou batido, depois a gente acabou acompanhando muito na seleção, Barcelona e companhia. Que baita craque, né? Que foi um dos que saiu da Copinha. Em 2003, um atacante que esse foi amado por todos. Até o nome dele já falava. Amor. Quem? Doido. Tá falando de quem? Não do Wagner Love, não. Quem? Se o nome dele fala de amor, Wagner Love. Não, eu tô com cuidado para falar assim, para não dar um chute e errar, né? É, dois chutes. Um pouquinho de dedução aqui, mas essa estava mais óbvia, né? Pois é, você vê, e faz história, né? Porque, digamos, a Copinha, a Copa São Paulo, ela é muito marcante, né? Eu estava também dando uma olhada aqui nas estatísticas, títulos e tal, mas estava preocupado também em ver se a gente tinha alguma coisa de scout de lesão e tal, acabou não tinha. Mas ela é muito marcante na história, assim, de São Paulo e do Brasil inteiro, né? Então, ela marca um momento, né? Quer dizer, o janeiro, a Copa São Paulo é muito importante, né? É muito Dentro como desse cenário. aqui na Itália, né, doutor, tem o campeonato Viareggio, que os clubes italianos que fazem, que eles aceitam também outros clubes de outras nações participarem. E dos jogadores que era daí do Brasil, e ele foi, foi por um time, os empresários levaram ele para participar, que ele estava aqui na live também, é um grande amigo, o Geda, fez até um livro, e até me deu o livro, eu tive a honra de ter o livro dele, jogou no Cagliari, jogou no Lecce, Legal. jogou nos grandes clubes aqui, jogou no Rimini, e hoje a gente joga beach soccer, Master juntos, olha que honra. E ele saiu, não jogou Copinha aí no Brasil, né? Falando aí agora para os jogadores que não jogaram, teve a oportunidade de vir para cá, para a Itália, jogar esse campeonato Viareggio, e do Viareggio, um clube pegou ele.
Olha isso. Ele teve. Então, muitos atletas que talvez não vão jogar copinha, que vão estar assistindo essa live, podem ter possibilidades, até possibilidades internacionais, como o Geda teve, fez história. Hoje trabalha na Sport TV italiana como comentarista. Uhum. Ele, o Hernanes acho que é pela Sky, e ele pela Sport TV, que são dois canais importantes aqui italianos, né? Que passa aqui na rede nacional, e que saíram de campeonatos como Copinha, né? Aqui era o Viarejo, e mais um que eu peguei aqui, que eu escrevi o nome, que esse daí saiu do São Paulo, ele é do ano de 92, e eu não sei por que não levam ele para a seleção. Até sei, mas não vou falar. É segredo. Um dia eu vou falar. 2010. Hã? 2010. 2010. Bom, não sei. Ele estava num time de inglês que ele fez 3 gols no banco. Substituído, colocaram ele no finalzinho. Ele fez 3 gols e ganhou o jogo lá. Ganhou porque o time estava perdendo. Ele entrou, fez 3 gols e o time ainda ganhou o jogo. Virou. Virou o Não jogo. sei. Vou passar apertado aqui de novo, mas não vou Fala conseguir um chutar. jogador aí que jogou no São Paulo. Jogou no som. Que Muito ano? rápido. 2010. Ele era comparado como ele e o Neymar. Ele eram os dois que estavam acabando. E jogaram junto na seleção, só que só podia ter um camisa 10. Nossa, do São Paulo. Que foi vendido para a Inglaterra depois. Tá Mal na ponta da agora. língua. Tá. Lucas, Quem? Lucas Moura. Ah, sim, sim. Lucas Moura. Ele também foi uma revelação da Copa São Paulo, da Copinha da Taça São Paulo, e foi uma das revelações nossas aí. Você vê, e acaba assim, naquele momento, assim, consegue ter uma expressão tamanha, né? E de repente faz parte da história, fala, nossa, como joga bem, né? E é visualizado ali e tal, acaba tendo uma atenção grande. Então, que a gente comentou até de trazer esse assunto, como é uma competição que traz uma expectativa grande, né? Da Como você falou, responsabilidade, compromisso, isso. responsabilidade, e tanto do atleta que vai, como quem vai organizar ou quem vai estar por perto, né? Então, é um evento, assim, ele acaba mexendo com muitas faces de tudo, né? Então, Com por isso muitas tão emoções, interessante, né? emocionante. Muitas emoções, né? É um tema, acho que é legal, que a gente pode estar falando nos próximos, e também do que interfere muito aí no emocional, né? A gente, muitos casos estão. Eu sempre falo, não é só mentalidade, porque eu acredito que nós somos motivados, né? Um jogador que fala que quer ser jogador de futebol quando tem seus 5 anos de idade, não é motivação e nem mentalidade, sabe, doutor? Que eu tenho aprendido em todos esses anos, né? E, e eu vi também que se a gente não souber ter um domínio emocional sobre tudo isso que a gente tem falado, de pressão, de lesão, depois você lidar com aquilo, né? Ter paciência, respirar fundo, né? E seguir o passo a passo do processo da cura, né? Da recuperação da lesão. E também das situações de jogo, de jogar muito ou jogar pouco, não ter oportunidade, não ter oportunidade, né? Tantas escolhas, né? Eu falo, independente de tudo isso, doutor, se um jogador não colocar em ação, realmente em ação, porque falar jogar futebol é fácil, né, doutor? Todo mundo fala que joga futebol, mas quando entra lá dentro e realizar, é o poder da ação, né? Aquele que entra, independente de qualquer coisa, e mostra que ele está ali dentro. É esse que é da maior dificuldade de todos os atletas que eu posso falar como atleta, doutor. Essa é a maior dificuldade de um jogador, né? Uhum. Porque se um já fala que é aquilo que ele mais ama,
Então, se ele dominar o emocional e colocar em ação o talento dele, ele chega na Série A. Ele chega, porque ele vai ser destaque. Ele vai ser destaque, independente se é jogo de copinha, se não é jogo de copinha, se ele tá tendo a oportunidade da vida dele que é a copinha, ou se ele nunca jogou copinha, nunca teve e tá no sub-20, é dali que ele tem que mostrar, é o momento dele, E né? aí cabe aos outros profissionais, assim, poder mostrar um pouco desse caminho, tipo, não vai por aqui ou vai por aqui. E aí essa orientação, às vezes, pode ser vital aí para a sequência da carreira desse atleta, né? É verdade, doutor. É verdade. Que é um Acho grande que deu, papel que hein, você doutor? faz, né? Acho Pô, que e deu, como hein? deu? Gente, vamos deixar vocês, a gente... Bom, queria agradecer a todos vocês. Perguntas e respostas. Não vamos responder hoje. Hoje eu estou um pouco, como falam os italianos. Estou esperando Certo, vocês lá no Atleta 360. Eu não fiz lá lives ainda, que eu vou deixar ainda crescer mais o público, né? Crescendo mais o público, a gente começa depois a fazer as lives por lá, tá bom, doutor? Então, gente, vão perfeito. lá. Vou até escrever aqui, ó, Atleta 360, publicar. Vão lá no Instagram, Atleta 360, que lá vai estar as nossas lives. Vamos estar tentando fazendo uma por semana, mas se não for uma por semana, quem não assistiu, vai lá no YouTube. Eu vou deixar sempre o link ali na nossa bio. E para vocês estão assistindo todos os conteúdos por inteiro, porque assistir a live inteira é muito importante. Beleza. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado Já estou te também. convidando para a próxima, que a tua presença é essencial para a gente aí, para os atletas. Tá E jóia. como você falou, desses atalhos, né? Eles precisam de alguém que mostra o atalho, né? Aham, exatamente. E agradeço mais uma vez, doutor, e tenha uma boa noite aí no Brasil. Boa noite também, obrigado aí pela oportunidade, né? Vocês que nos assistiram aí e tal. E dúvidas colocar no YouTube, né? Que a gente puder ajudar, estamos sempre às ordens. Tá Isso, bom? lá no nosso No Instagram, Instagram, eu falei YouTube aqui. Aham. isso. O YouTube vai estar o vídeo completo. Beleza, então. Boa noite para você também, Faz bom um, descanso faz aí. um, faz um joinha, doutor, assim. Aê, que depois eu te mando o Já. print. Beleza, falou, até mais. Tchau, gente, até Tchau, mais. Tchau, tchau, doutor. tchau. Obrigado mais uma vez, tchau. Obrigado, tchau. É isso aí, gente. Mais um podcast, a saúde do atleta. O convite foi feito. Vão lá no Atleta 360 e fazem parte, você que é atleta, você que tem um filho, você que é profissional do futebol, vocês querem ter um jogador na Série A, acompanhe o nosso canal, que lá vai ter muitas dicas e segredos sendo revelados para você ganhar tempo, para você não só tempo também ter o atalho de um profissional que viveu, que vive e que está com pessoas, com profissionais, buscando soluções e alternativas para o atleta se tornar um atleta de Série A, de alta performance. Valeu, gente. Ficam com Deus e tenham uma boa noite. Tamo junto aí, ó. Buonanotte em italiano.